Olá, mais um episódio da nossa série Naturalizando a Harmonização, nosso festival de inverno, falando sobre uma harmonização natural aqui de Campos do Jordão, em São Paulo, na Serra, em São Paulo. Hoje nosso assunto é algo leve, só para abrirmos o nosso foco no entendimento do que o que hoje pode parecer natural, quimicamente falando, amanhã pode parecer muito perigoso. Sobre os produtos de harmonização, nós temos a filosofia hoje de pensar muito sobre isso, né, no que existe na ciência, e a gente tem que procurar cada vez mais nos interarmos sobre o que existe na ciência relacionada à quantidade, não ao uso de, a quantidade de. Esse é o nosso tema de hoje. Depois da vinheta a gente vai falar sobre isso, fica aí que você não pode perder essa oportunidade. A gente não vai falar só de harmonização, vamos falar de outros produtos que pareciam quimicamente muito tranquilos e que hoje causam problemas, e fazendo um comparativo sobre esse nosso mundo da harmonização. Naturalizando a harmonização, esse é o nosso objetivo. Depois da vinheta. Falar sobre isso é uma coisa muito importante, abrir a nossa mente sobre conhecimentos científicos do que vem acontecendo na sociedade mundial, brasileira, atual. A gente está falando muito de harmonização, afinal de contas, o nome da nossa série é Naturalizando a Harmonização. A gente está falando de harmonização orofacial, facial em geral, estética em geral, né? Mas vamos fazer uma retrospectiva de algumas situações, por exemplo. Há bem pouco tempo no mercado mundial e nacional também surgiram produtos que melhorariam os efeitos causados pelo diabetes em pacientes diabéticos, e que começou a se observar que ele causava também um efeito de emagrecimento. E isso levou muitas pessoas a usarem alguns produtos para emagrecer. Produtos injetáveis, colocados no subcutâneo. Por exemplo, Ozempic. Por exemplo, Saxenda. São nomes comerciais, não estou aqui para falar contra os produtos, não é isso, não é esse o objetivo. Eu quero falar de notícia em si. Até pouco tempo atrás, muitos endocrinologistas, pessoas para emagrecer, utilizavam esse produto como ele sendo com baixo índice de efeito colateral. E usou-se muito. Muitos pacientes emagreceram bastante, alguns efeitos colaterais eram vistos no sentido de humor, disposição física, umas pessoas com sono, outras pessoas com enjoo, mas quimicamente, teoricamente, a química desses produtos não causariam grandes problemas ao organismo no sentido de situações graves, né? Quanto são efeitos colaterais leves. Só que, agora há pouco tempo, saiu na Forbes Saúde, em si, estou citando então um artigo da Forbes Saúde, e que ele mostrou, eles mostraram nesse artigo o seguinte: pacientes com pensamentos suicidas relacionados ao uso dessas medicações. Putz, então o que era bom ao outro dia, hoje pacientes com pensamentos suicidas relacionados ao mesmo produto. Olha que coisa de gerar preocupação grande. Não quero dizer que os produtos da harmonização gerem pensamentos suicidas, muito pelo contrário, não estou querendo dizer isso, mas eu quero dizer assim, só para a gente abrir a nossa mente. Esses produtos eram utilizados até bem pouco tempo como saudáveis, como naturais, como bons, não naturais, mas assim, facilmente utilizados e sem nenhuma complicação. Hoje eles são pensados como um ponto de interrogação depois dele. Alguns pacientes com pensamentos suicidas, será que vale a pena a utilização? Então, falando da química dos produtos da harmonização, nós não sabemos ainda a longo prazo o que esses produtos podem causar em grandes quantidades. Sabe por quê? A harmonização de colocar muitos materiais na face, isso é do Brasil, né? Nós brasileiros criamos isso. Eu faço parte desse processo que alguns anos atrás utilizava muitos materiais. Toda na Europa, os outros países utilizavam os processos dentro do MD Codes, do Maurício de Maia, que pega pontos de lifting na face para sustentação. E a gente começou a fazer o full face, um nome que eu detesto, porque realmente face cheia não é uma coisa que você quer, não é uma coisa que eu quero, não é uma coisa que meus pacientes querem, não é uma coisa que eu quero para os meus pacientes. Eu quero uma face desenhada, que seja com produtos da indústria química para faces leves. Por exemplo, a gente consegue fazer um brown face com a face leve, mas faces medianas e faces pesadas
bato firme nisso aqui, que a gente precisa fazer técnicas associadas. E que uma delas é realmente o processo de lipoescultura, de tirar a gordura da face com o objetivo de redesenhar antes das técnicas que a gente vai associar a elas. Voltando então ao produto químico na indústria farmacêutica, né? O Ozempic Saxenda dando pensamentos suicidas em alguns pacientes. E há pouco tempo atrás era indicado como rotina para a utilização em pacientes que queriam emagrecer. Foi um dos produtos muito vendidos no Brasil para isso. Será que os nossos produtos à base de ácido hialurônico, preenchedores em geral, volumizadores, bioestimuladores, não vão fazer isso com o nosso organismo microlocalizado em algum tempo? Dar alguma reação ou já estão dando algumas reações? Então isso não é dizer que vá acontecer, muito pelo contrário, não estou dizendo isso, mas estou dizendo que a gente precisa pensar no biológico. O envelhecimento foi biológico? A pitose do envelhecimento foi biológica? Foi. A perda óssea foi biológica, a perda de qualidade dos tecidos foi biológica. Então a gente pode, de repente, usar essa própria biologia que evoluiu para um envelhecimento, usar essa própria biologia para reversão desse envelhecimento, através de uma série de situações que a gente pode falar, mas com menos material, com mais qualidade, pensando na biologia e na fisiologia. Por isso, a nossa série Naturalizando a Harmonização é só para abrir um leque de pensamentos, abrir vamos dizer assim, uma nova visão do mundo existente sobre pensamentos relacionados a produtos à base de ácido hialurônico, preenchedores, químicos em geral, em detrimento ao biológico. Pequenas cirurgias, elevação de tecido com mínima quantidade de produtos, elevação de estruturas com pequenas cirurgias, como já falamos, remoção de gordura de forma de lipoplastia mecânica manual ou assistida por motor, lipoplastia mecânica de face, a chamada lipoescultura, lipoenxertia, utilizando a gordura para enxertia, autólogos utilizados pela harmonização orofacial no Brasil com maestria para melhorar o condicionamento, tudo isso dentro de técnicas muito específicas. Cada técnica precisa de seu tempo. Produtos químicos muitas vezes geram um boom de resultado, mas também um boom de perda de resultado. Ácido hialurônico é um deles. Dentro de 8 meses, na maioria dos casos, 1 ano, depende de algumas situações, perda de todo aquele produto que você utilizou, investiu, que seu paciente investiu, e a argumentação é a seguinte: doutor, acabou muito rápido o efeito, e agora? O que eu faço? Tenho que fazer tudo de novo? Não tenho dinheiro? Ou tenho dinheiro, mas não quero fazer um investimento tão alto quanto fiz da outra vez? E o processo de rejuvenescimento? Por que não é feito o processo de rejuvenescimento biológico? E eu não estou falando somente do cirúrgico avançado como a cirurgia plástica faz, estou falando de micro procedimentos de rejuvenescimentos localizados, né? Como, por exemplo, a diminuição de peso de gordura. Observe um paciente com volume de gordura na região cervical e de face, com pitose, e observe logo imediatamente e depois tardiamente esse paciente sem a gordura na região de face, sem as pitoses causadas pelo peso de gordura. Somente isso, não precisa pensar em outro tratamento, estou falando somente a lipoescultura. Você vai ver a diferença de aparência de idade que dá nesse paciente. Em todos nós, né? Paciente que eu estou falando pode ser eu, pode ser você, pode ser os nossos pacientes, de pessoas, do ser humano. Então, só de você diminuir os excessos causados, já dá a sensação de mais jovem. Se você está com uma barriguinha dilatada, aqui a minha está dilatada, eu estou precisando melhorar um pouco ela. Se eu melhorar esse abdômen, deixar esse abdômen mais definido, eu não fico com uma aparência mais jovial. Faz esse pensamento. Se eu delimitar as minhas curvas, se eu fizer os meus músculos ficarem mais fortes, será que minha aparência física não mostra, teoricamente, uma sensação de menos idade? É óbvio que sim, não precisa ser demagógico dizer que não. E por que peso na face vai ser tratado como melhora de qualidade da pele, puxar, esticar e se tem volume? Então hoje nós temos o conceito de menos com mais resultados, tá bom? Essa é uma série de episódios que nós estamos fazendo aqui da Serra, com o objetivo de pegar um friozinho, estar em contato com a natureza natural, estar em contato com a natureza. A gente vive dia a dia no meio de uma selva de pedra. A gente vive dia a dia numa harmonização química. E de vez em quando a gente vem para a natureza para viver um contato com a natureza, uma harmonização natural. O que você acha que dá mais paz, mais
fisiologia, mais biologia positiva para o meu cérebro, para o meu corpo. Está em contato com um monte de prédio aqui em volta ou com a beleza verde que está aqui em volta. Pensa só fisiologicamente para você, se você estivesse em contato com essa natureza como eu estou aqui, e vamos passar aqui algumas semanas, e você em contato com um monte de prédio aqui em volta, vários carros passando aqui atrás, buzina, uma série de produtos químicos sendo jogados no ambiente, por exemplo, monóxido de carbono, etc., barulho, vozes, gritaria. O que acontece no caos do dia a dia na nossa cidade? O que causa mais biologia e fisiologia positiva no seu organismo? Não fiquei mudo não, parei só para você pensar. É óbvio que isso aqui gera muito mais jovialidade para os meus pensamentos, jovialidade para as minhas células, jovialidade para meu psique, meu psíquico. É óbvio que isso acontece com todos nós. Então imagina a sua harmonização sendo feita de forma biológica, em detrimento da harmonização sendo feita de forma patológica. Quantidade, excesso, ao meu ver, patológico. Excesso, ao meu ver, não é natural. Exatamente excesso de prédio e excesso de verde. Patológico é a cidade, biológico é o natural, é o verde. Ele está em contato com a natureza. Por isso que a gente está aqui fazendo essa série de eventos, essa série de episódios, falando sobre naturalização da harmonização. Nosso canal aqui preza muito por isso, naturalizando a harmonização. Uma série de técnicas que você pode passar hoje, você pode oferecer ao seu paciente, ou pode dar ao seu paciente, ou até passar você mesmo, profissional, se você é paciente, você, para deixar a sua aparência mais jovial, mais jovem, mais rejuvenescido, sem muita biologia. Uma série de técnicas que existem. Não estou falando só de lipoescultura, lipoenxertia, falando de várias. Em vários episódios aqui eu falo sobre isso. Vai lá, dá uma revisada em todos. Aproveita, faz a inscrição no nosso canal, dá um joinha, faz uma crítica construtiva, positiva, negativa, o que for, mas faça uma crítica ou um elogio se você quiser. Deixa sua pergunta aqui também embaixo. No descritivo desse vídeo tem aqui todos os nossos canais de comunicação, onde a gente coloca os nossos cursos. Afinal de contas, a gente dá aula exatamente para levar o máximo de informação. Se a gente não quisesse contribuir com a melhora de uma harmonização, a gente não estaria aqui uma hora dessa. Eu estaria aproveitando com minha família o verde aqui. E, no entanto, a gente está aqui parado gravando esse vídeo. Com qual objetivo? Crescermos juntos em pensamentos maiores, para a gente poder pensar em qualidade, não só em química. Naturalizando a harmonização. Nossa série de encontros aqui falando sobre isso e esses episódios na região de Serra, de São Paulo.